Conan o Bárbaro, de Robert E. Howard. Esse aqui é o primeiro volume dos livros lançados pela editora Pipoca Nanquim. E foi um livro que eu li ano passado para o desafio de ler 100 páginas por dia que eu fiz. Foi um dos últimos livros que eu li. E foi uma leitura bastante... especial para mim. O que acontece? Eu nunca tinha me interessado por Conan. Não é bem assim. Sempre me interessei por Conan no sentido de que eu sou um leitor de fantasia, um leitor de quadrinhos, e o Conan é um personagem muito famoso mesmo, lá da era das histórias pulp, e é um nome que sempre aparece em uma coisa ou outra, como referência para autores, como inspiração para isso, como inspiração para aquilo. Então sempre houve um interesse de eu querer conhecer mais sobre o Conan. Motivo inclusive de eu ter comprado o livro já há algum tempo. No entanto, eu nunca me senti assim compelido do tipo, não, agora eu vou ler Conan, tudo que eu encontrar sobre Conan, vou ler esses quadrinhos aqui do Conan, vou ler esse livro do Conan. De modo que eu ainda não havia lido nada do personagem, além de ter visto o filme horrível com o Jason Momoa, mas eu percebi que o filme que era ruim e não as histórias do personagem que eram ruins. Então não criei preconceitos. No entanto, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Conan, não o personagem, né? Mas trabalhar com o RPG Conan, Aventuras na Era Iboriana, que está sendo lançado pela editora New Order, já teve financiamento coletivo, já no momento que eu estou gravando esse vídeo, o livro está indo para a gráfica, o livro de RPG, é um livro de RPG, e eu tive a oportunidade de editar o livro. Peguei a tradução, revisei a tradução, verifiquei os termos, verifiquei um monte de coisa, fiz padronagem com outros livros da editora, alterei bastante coisa também. E a partir daí, por uma questão de trabalho, tô lendo aqui o RPG, comecei a gostar bastante do RPG, bastante do que o RPG estava apresentando. Inclusive, assim, se tornou um dos meus RPGs top 5 favoritos, o sistema 2D20 que utilizam nesse RPG do Conan. E aí com isso eu peguei os livros que eu tinha comprado, peguei os quadrinhos que eu tinha comprado e comecei a ler. E foi uma leitura realmente interessante. Eu fiquei bastante interessado pela mitologia do Conan por causa de todo esse interesse que o RPG gerou em mim e que a ambientação da Era Iboriana foi criando. Então fui ler o material original, material lançado pelo Robert Howard. E na verdade foi uma leitura bem interessante, porque assim, eu sabia que o Conan, ele tem a fase do Conan Rei, porque já fazia mais de 10 anos que eu tinha visto isso no HQ da editora Mitos, tinha lá um encadernado bem bonito, Conan Rei, uma edição de luxo e tudo mais, então eu sabia que tinha uma fase que Conan era um rei. Só que uma coisa que eu não imaginava é que o primeiro conto escrito, pelo menos o primeiro conto publicado do Howard para o personagem, é justamente nessa fase do fim da carreira do Conan, em que ele é o rei da Aquilônia, depois de ter percorrido o mundo iboriano quase todo, visto horizontes e lugares e culturas que a maioria das pessoas do mundo iboriano não sabe nem que existem, que não foram mapeados. O Conan sai lá da Ciméria e vários anos depois acaba virando rei da Aquilônia, depois de cometer regicídio de um rei que na verdade era cruel pra caralho com o povo dele. E aí o primeiro conto desse livro, que reúne vai trazendo os contos de ordem de publicação, é justamente a Fênix na Espada, que traz o Conan, ele como rei da Aquilônia, um personagem que ele ainda tem a fúria dessa questão de uma pessoa vindo de terras incivilizadas e selvagens, que o Howard, ele sempre faz essa oposição entre a civilização decadente, imoral, corrupta e o vigor de energia, de força, de liberdade e de, como posso dizer, uma qualidade assim de algo simples e até mesmo ingênuo
dos povos de regiões longes do centro mais civilizado da era boreana, e Conan ainda tem esse lado dele. No entanto, aquele não é aquele bárbaro que nem os bárbaros de D&D, que entram em fúria, não sabem o que estão fazendo, só destruindo. O Conan é apresentado como o rei da Aquilônia, um personagem ponderado e melancólico, que sente falta das viagens dele, mas que sabe que tem essa responsabilidade que ele mesmo colocou para si. E ele enfrenta uma insurreição feita por nobres que estão descontentes com o governo dele e que estão conspirando para fazer com que o Conan caia, para eles mesmos tomarem poder, apesar de o Conan ser colocado aqui como um rei que se esforça para ser justo e até tenta dar ouvidos a dissensões e a críticas feitas por eles. Inclusive tem um personagem que é adversário do Conan aqui, que é um bardo, que conta contos, histórias e músicas criticando ferrenhamente o Conan, e o Conan meio que adora ele, acha ele um artista muito bom, e vai mostrando as dimensões do personagem. No entanto, aqui ele acaba tendo que enfrentar esses opositores que tentam assassiná-lo, e ele acaba, nesse momento, um instante de combate. Afinal, a gente está falando de histórias pulp, elas sempre tem que ter combate, sempre tem que ter ação, sempre tem que ter esse triunfo de um herói que é um herói grandioso. E o Conan enfrenta não só humanos comuns, nascidos na civilização e se valendo de táticas desonestas para tentar tomar o poder, como enfrenta a feitiçaria de Tophamon, que viria a ser um dos principais inimigos e feiticeiros mais poderosos dos contos do Howard, e uma criatura nefasta vindo das trevas exteriores, tendo contato também com recebendo a bênção de Mitra, cujo símbolo realmente é a Fênix, e por isso o título A Fênix na Espada, em que ele consegue matar essa criatura. Então, assim, se eu não me engano, esse não foi o primeiro conto que o Howard publicou, e nem de longe o primeiro que ele escreveu bastante coisa antes. Mas aqui tem todos os elementos de uma história pulp. Essa ideia do herói grandioso, uma história que já começa apresentando uma situação, direto na situação e direto mostrando o perigo dessa situação, sem muitos preâmbulos para contar o que está acontecendo, embora esse conto em específico tenha até um pouco mais de calma no começo. Outros contos do Howard já começam na porrada, e não, esse conto na verdade começa mostrando bem a cena de intriga, mostrando assim o perigo que está para acontecer. Então é bem a cara do pulp mesmo. Aí logo vai para um confronto entre o personagem e seus inimigos, uma criatura sobrenatural, mostrando um tanto de magia, mistério e terror, tudo misturado numa coisa só. E o triunfo do personagem. Afinal, essas histórias pulp, como eram contos, vários contos com o mesmo personagem, o personagem costumava triunfar sobre as adversidades, mostrando o quão forte, poderoso, habilidoso ele é. Era uma característica das histórias pulp. Que Indiana Jones está bastante inserido nesse estilo. Indiana Jones ele sempre consegue superar as adversidades com um misto de sorte, habilidade e conhecimento das situações, e o Conan segue um princípio parecido, só que ele é mais voltado para o poder marcial, mas são histórias com mas com estilos de narrativa bem parecidos, inseridos no mesmo tipo de história. E esse conto eu curti muito do Conan, e conforme eu fui lendo, teve uma coisa que eu já tinha visto no RPG, que é a riqueza do mundo da era iboriana. É um mundo em que, assim, o Howard escreveu esses contos. Aqui tem a data aqui de publicação. Primeiro, o Fênix na Espada foi publicado em 1932. Então ele escreveu esses contos há quase 100 anos. Vai fazer 90 anos esse ano. E assim, a era iboriana é um reino fantástico que eu penso ser bem à frente do tempo dele para a época. É um mundo complexo, um mundo que pega inspiração em várias culturas, não é só reinos medievais da Europa, tem reinos que são tipo mongóis, reinos inspirados na África, reinos inspirados em países lá do Oriente, tipo China e Japão.
tem os reinos medievais separados em diversos povos diferentes, diversas culturas diferentes, não só aquele reino medieval genérico. Então, eu vejo tem coisas de pirataria, então assim, é realmente uma ambientação bastante rica, com bastante coisa de se ver e com vários temas que o autor vai trabalhando, embora um dos principais temas dele seja essa ideia de civilização versus um comportamento mais primordial do ser humano que ele sempre enaltece. A discussão aqui não é dizer o que é melhor ou o que é pior, mas é um tema que ele está sempre colocando nas obras, e o Conan sempre em oposição a isso, porque o Conan passa por vários lugares. É muito interessante que assim, aqui a gente vê a Aquilônia, que é baseada na Inglaterra e na França, a gente vê a Zingara, que é tipo a Espanha, e é apresentada de forma bem diferente. A gente vê lugares mais pro lado do Oriente Médio, do Egito, e o Conan ele sempre vai assumindo papéis diferentes. O Conan, ele é o bárbaro, afinal, o nome da história é Conan o Bárbaro, né? Mas, inclusive, não era um título que tinha nos contos. Os contos do Conan, eles não era Conan o Bárbaro tal conto, era simplesmente Fênix na Espada, a Cidadela Escarlate, a Torre do Elefante, o Colosso Negro, Chutal do Crepúsculo. E a verdade é que Conan foi várias coisas. Ele começa a história como rei, e tá na natureza deles essa selvageria do bárbaro, embora hoje em dia essa ideia de povos bárbaros seja vista com outras lentes. Mas se você pensa na época, o Robert Howard pega muito a ideia do bárbaro nobre, do bárbaro que mostra os problemas da civilização. E eu acho que ele faz isso de forma muito interessante dentro do contexto das histórias pulp, e histórias legais e, de certa forma, até inclusiva com outras culturas para a época dele. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso à frente, mas o lance é que o Conan, ele não é só Conan o Bárbaro. Ele começa o primeiro conto dele sendo o Conan rei, ele atua como rei. Tem um conto que ele é um ladrão, ele tá invadindo um lugar para roubar uma joia. Tem 2 contos que ele é ladrão, na verdade. Tem uma parte que ele é meio que um aventureiro, explorando um lugar. Tem outra que ele é um pirata, tá atuando lá na costa em um navio pirata. Ele chega no navio pirata e acaba entrando pra pirataria e praticando pirataria. Ele tem conto que ele é um mercenário, é um conto bem legal, inclusive esse que ele é um mercenário. Tem outro conto em que ele é o rei. Então, assim, apesar dele ser o bárbaro, ele vai assumindo vários papéis ao longo da carreira dele. E eu acho que nesse livro específico não tem exatamente nenhum em que ele seja principalmente o bárbaro, em que ele esteja vagando por terras selvagens, procurando lutas. Ele sempre está atuando em outros papéis aqui, principalmente o rei, ladrão, mercenário e pirata. E isso vai criando uma mitologia muito legal pro personagem. Você vai vendo várias facetas dele, várias passagens da carreira dele. E sempre na tradição dos contos pulp, o autor, o Howard, ele não vai explicando, não, o Conan estava aqui depois de ter passado por isso, isso e isso. Ele diz assim, Conan estava fugindo depois de uma batalha que eles perderam. Ou Conan estava lá com um mercenário no exército. E ele não vai criando uma narrativa assim, explicando tintim por tintim a história do personagem. Começa o conto. Começa o conto e Conan tá lá, naquele papel, naquela posição, em um momento da carreira dele, se metendo em uma situação que muito provavelmente vai envolver algum perigo sobrenatural, alguma situação inesperada, que ele vai demonstrar a coragem dele, a sagacidade dele, porque ele não é um personagem burro, ele é um personagem bastante inteligente. E no momento na parte que ele é rei, ele é bastante culto também. Talvez não tão culto quanto, sei lá, um escriba, mas ele não tem aquela clichê do bárbaro que não sabe ler, que não sabe fazer nada, que não entende nada, que só quer quebrar coisa. E o Conan até gosta de quebrar coisa, gosta de se meter em brigas, gosta de encher a cara,
mas ele é um personagem bastante multifacetado e os contos que são apresentados nesse livro vão mostrando isso e é bem interessante. Como eu falei, eu elogiei muito essa questão de ser bem multicultural os ambientes que o autor vai apresentando. E realmente a Era Iboriana tem vários reinos, várias nações, porque o autor, na verdade, a Era Iboriana é o passado da nossa terra. E aqui o autor pega culturas atuais ou culturas medievais e coloca uma espécie de era mitológica delas, de um passado distante, quando os continentes tinham até outra configuração, para dizer que é um passado heróico e mitológico dessas culturas, que elas acabaram decaindo depois de um tempo e novamente ascenderam, retornando a várias nuances uh, semelhantes ao que tinham nesse passado mais épico. Então, assim, não é que a Estígia seja o Egito, mas é um Egito fabuloso e heróico e mitológico. Não, é um reino inspirado no Egito, como se fosse uma versão heróica e mitológica dele, de um passado mítico. Mas não é exatamente o Egito, embora a região da Estígia, os povos que viviam na Estígia, eventualmente dariam origem aos egípcios, depois de bastante movimentação e migrações. O autor até tem um artigo que eu li dele, ele explicando a história da Era Iboriana, que ele fala bastante dessas movimentações. Por exemplo, os cimérios, eles não ficam só na Ciméria, eles migram, se misturam com outros povos e dão origem depois, se eu não me engano, aos escoceses, alguma coisa assim. Então é algo assim, a Estígia não é o Egito, mas é inspirado no Egito, com noções inspiradas no Egito, mas numa versão mítica. E é claro que assim, eu acho que o Howard fez um trabalho excelente, que pode ser apreciado hoje em dia, mas hoje em dia muitas das formas que ele faz, muitas coisas que ele faz são um pouco preconceituosas em questão de cultura e raça. Surpreendentemente, muito menos do que eu esperaria de um autor da época e que tinha amigos como o Lovecraft, que tinha questões bastante complicadas com raça. Mas ainda assim é uma perspectiva sobre encarar o outro, sobre encarar outras culturas, muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Então é preciso olhar com um certo olhar crítico para perceber o que eu estou tentando fazer, para perceber a época que foi escrito e perdoar ou não esse anacronismo, não anacronismo, mas essa forma mais atrasada de observar algumas questões, embora eu acho que o resultado final, o resultado tenha sido satisfatório e pode ser muito apreciado hoje em dia. Um detalhe mais complicado é a perspectiva dos personagens femininos aqui, que eles sempre são apresentados ou como feiticeiras malignas ou como moças que precisam ser resgatadas e sempre sentindo atração por essa incivilidade do Conan, por esse vigor bárbaro do Conan, o que cansa de ficar lendo repetidas vezes. E o Howard, ele tem personagens femininos legais, como por exemplo Valéria da Irmandade Vermelha e Belite, mas elas não aparecem nesse livro. Elas são interessantes, que elas são guerreiras, elas são combativas. Eu acho que rola um lance delas também com Conan. Ainda não li contos dela em primeira mão, eu li mais sobre elas no RPG, mas são personagens melhores do que as personagens femininas que aparecem nesses livros. Então isso é algo que a obra e o autor acabam ficando devendo. Mas no fim das contas eu acho que Conan é uma leitura muito interessante, e para quem se interessa por fantasia e quer ver algumas das origens de várias noções de fantasia que a gente tem hoje em dia, porque Conan na verdade antecede Tolkien, faz algumas coisas tão bem quanto Tolkien, embora em um gênero diferente. Afinal o Howard escrevia contos pulp e não romances, então há limitações, há coisas que ele pode fazer de forma diferente, que ele precisa fazer de forma diferente, mas eu diria que é algo que tem tanta força
quanto a Terra-média. Eu prefiro a Terra-média porque eu gosto bastante de world building, mas a Ereboriana, eu achei foda a concepção da Ereboriana e como o autor trabalhou. E essa edição aqui do Pocket Nankin, muito boa. Tem essa capa aqui que tem o título e tem a sinopse atrás, e o negócio da Pocket Nankin e o nome do autor. E isso foi feito dessa forma para a gente poder aproveitar a arte do Franz Frazetta, que eu acho que é o artista mais conhecido de Conan, que eu acho que o Franz Frazetta basicamente popularizou esse estilo de arte que foi muito usado em várias coisas, principalmente em álbuns de metal. Então acho que Conan e o Franz Frazetta acabaram inspirando várias coisas também pelo estilo artístico que o personagem acabou sendo trabalhado, mas isso aí é mais ponderações minhas do que realmente um conhecimento que eu tenho. Eu estou só supondo aqui, eu preciso ler mais sobre o Franz Frazetta e a influência dele. E eu acho que ficou muito legal para a gente poder observar a arte, porque é realmente uma arte boa. A edição tem esse marca-página aqui de uma espadinha, que eu acho, sei lá, só acho ok, não fico maravilhado não por isso. E dentro também temos ilustrações. Eu acho que tem uma para cada capítulo, além de uma reprodução da capa original da Weird Tales, da revista, mas essa aqui é da Weird Tales, em que o conto foi originalmente publicado. E aqui deixa eu achar uma ilustração também. Outra ilustração, tem umas bem maneiras. Pô, cadê? Não tô achando. Não tô achando nenhuma. Aqui. Eu não sei quem é o artista, mas eu gostei muito da arte. Gostei muito mesmo dessas artes de interior do livro. Muito boas, muito evocativas e bem Conan mesmo, todas elas. E eu queria terminar com meio que um poema que tem no livro. Que o poema, deixa eu ver se eu encontro. Pior que eu não tinha separado a página dele. É um poema chamado A Estrada dos Reis. Eu não sei se ele é escrito pelo Conan, eu não tenho esse conhecimento, essa informação, mas da forma como ele é concebido, eu fico com muita impressão de que ele realmente foi escrito pelo próprio Conan. Ou talvez por algum erudito da Ereboriana que conheça o Conan, porque meio que fala muito sobre o estado do personagem lá no primeiro conto que o livro traz, que é a Fênix na Espada. E o poema diz: quando eu era só um guerreiro, os tambores ressoavam. Pó de ouro aos pés de meu cavalo as pessoas jogavam. Agora que sou um grande rei, as pessoas espreitam meu caminho, com punhais nas minhas costas e veneno em meu cálice de vinho. Eu tenho outra tradução para esse poema, que na verdade a tradução não foi minha, mas eu editei, eu mudei algumas coisas do poema, mudei algumas palavras, que eu prefiro. Eu prefiro a versão que eu ajudei a finalizar do que essa que tem aqui no do Pocket Nankin. Mas é um poema que eu podia até pego ela pra ler ela em vez disso aqui, mas enfim. Mas é um poema que eu acho bem legal, eu acho bem evocativo de quem é o Conan nessa fase dele de Conan o Rei. E apesar de eu não ter essa informação, eu gosto de pensar que foi um poema escrito pelo próprio personagem. Mas por enquanto eu vou ficando aqui. Espero que tenham gostado desse meu vídeo sobre Conan o Bárbaro volume 1. E até o próximo vídeo, em que de livro será um livro acadêmico que é sobre a história, uma coletânea de arquivos do Eric Hobsbawm. Eu vou ficando nessa e até a próxima.